desde o começo desse projeto nosso, dessas ações dentro da feira ou fora da feira, já foram mais de 100 convidados. E a gente está muito feliz hoje de receber esse grande artista que tem atuado de uma forma tão plural, com uma linguagem tão diversa, que a gente teve o prazer de visitar o ateliê, conhecer de perto a produção, e se revelou, assim, para além das obras serem extraordinariamente interessantes, é uma figura também, enfim, com um conteúdo absurdo que ultrapassa as fronteiras, né, das áreas dos saberes, assim, faz uns cruzamentos interessantíssimos que a gente é muito curioso e por isso mesmo trouxemos ele, fizemos questão de trazê-lo para Goiânia, para Fargo, para que vocês pudessem também ter esse privilégio que a gente tem tido desde que conhecemos o Thiago Martins de Mello. Satisfação em recebê-lo, Thiago. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu fiz uma pequena colinha aqui naturalmente, né? Tá. Porque a essa altura você deve imaginar a quantidade de coisa que passa pela cabeça, né? O Thiago, ele propôs um tema que eu, particularmente, como artista, assim, como pintor por excelência, achei interessantíssimo, que é a pintura como trincheira. Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu queria que ele fizesse um pequeno apanhado assim da trajetória, por favor, para quem está te conhecendo por agora. Até eu deixo já a dica para quem quer ver a obra do Thiago ao vivo, pessoalmente, está lá no primeiro stand, lá no MAC, que é o stand da Casa Arte Plena. Tem uma parede verde água, que tem de um lado tem outra grande artista, que é Marcela Cantuária, e do outro lado tem o Thiago Martins de Mello. Por favor, vão lá conferir. Mas então, Thiago, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, do Maranhão para o mundo. Vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Bom, eu sou filho de pintor, né? Então a pintura nunca me foi estranha. Sempre desenhei, assim, as minhas memórias mais antigas que eu possuo da minha infância, já existia o cheiro do óleo, já existia a coisa da pintura, né? Por causa do ateliê do meu pai e tal. Então não é algo que não existia esse encontro, né? Eu vi alguém pintando e quis ser pintor. Isso nunca existiu. Mas o meu desejo sempre foi trabalhar com narrativas visuais, trabalhar com quadrinho, trabalhar com cinema. Eu estudei artes visuais, fiquei 8 anos na faculdade, mas infelizmente 8 anos porque eu me formei também em psicologia junto. Aí fiz mestrado em psicologia, e aí entrei num doutorado em psicologia. E a arte foi ficando cada vez mais difícil de retomar o curso, eu fui jubilado, né? E o que ocorre é que em 2011 eu tive a proposta de poder viver de arte, né? Desde 16 anos, sempre participei de editais pelo Brasil, então eu participava dos salões, Salão Paranaense, Salão da Bahia, quer dizer, eu mandava para tudo, Passo das Artes. Então, dos 16 anos aos 31, eu fazia isso meio que no meu próprio prazer. Tanto que amigos meus nem sabiam que eu era artista. Eu era artista de final de semana, mas eu levava muito a sério. Tinha uma boa biblioteca, estudava, gostava. E depois de uma galeria, na época, que era a Mendes Wood, que é uma galeria que hoje é uma galeria internacional e tudo, meio que quis trabalhar comigo. Foi um período que eu participei de muitas exposições no exterior, na época. Eu estava participando de muita coisa no exterior. E o trabalho conseguiu romper umas fronteiras, né? A partir de alguns curadores europeus. E o que aconteceu foi que eu tive que escolher se eu me dedicava ao meu trabalho de fato, ou eu voltava, ou eu ia continuar dando aula de psicologia em alguma universidade periférica, sabe? Uma vida que eu não queria ter. E aí eu arrisquei e decidi viver de arte. Foi uma decisão muito dura, porque do nada toda a minha segurança foi para... Meu trabalho era um trabalho... apesar de ser pintura, era muito associada ao que chamavam de bad painting, porque a temática era muito política, tratava de temas muito tabu. Sempre foi um trabalho forte nesse sentido. Então, o público desse trabalho também era um público muito específico de arte contemporânea mesmo. Assim, então, até isso, as minhas opções, até hoje o trabalho ainda é duro para muita parte do público. Assim. É um público bastante seleto, de certa maneira.
E foi assim. E aí eu disse, não me arrependo, não, porque eu sou feliz até hoje por causa disso. Imagina. E eu me lembro quando a gente se conheceu, ele falou duas coisas assim que cruzavam com a história de Goiás. Assim. Primeiro, ele revelou, não sei se vai me corrigir se eu estiver errado, que ele tinha uma birra aqui do Salão de Jataí, que ele já tinha mandado algumas vezes para o Salão de Jataí, de Anápolis, ou de Jataí, não me lembro, e que não tinha sido selecionado, né? Eu fiquei pensando, que maluquice, né? Que maluquice. O lugar que ele está hoje, e, enfim, mas são esses momentos de vida. Eu só falei isso aí, já tá. Não sei, eu falo muita besteira também, né? Eu falo coisas que não devo falar. Mas que bom, né? Tinha um salão muito bom, que era um salão, inclusive tinha um patrocínio é um salão conhecido, todo mundo fazia. Mas a minha geração, a galera da minha geração era muito boa, assim. Sim. Com todo respeito aos meus colegas de época. Então, assim, se eu não passei, tinha muita gente boa no rolê. Não. E aí, hoje, muitos deles são meus amigos. Alguns pararam de trabalhar, porque, infelizmente, a arte tem essa dificuldade. Você tem momentos, às vezes, você consegue trilhar um caminho durante um período ali, 10 anos, e as coisas vão se encaminhando. Você muda de caminho. É um caminho difícil. Viver de arte durante muito tempo é complicado, né? E outra coisa que você revelou para a gente, eu digo eu e Vanessa, que estava, é que ele tinha uma admiração profunda e imagino que seja até hoje, por dois pintores em específico que marcaram o início da sua trajetória, que era João Câmara e Ciron Franco, não é isso? O Ciron era uma grande referência. O João Câmara eu lembro muito da História Brasileira, né? Que era uma série de pinturas incrível que ele teve. E também é um artista iconoclasta, né? Eu nasci nos anos 80, então assim, livro escolar tinha Ciron Franco e tinha o Antônio Câmara. Mas assim, eu tenho uma influência forte de pintura, principalmente dos muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiros. Me interessa muito a pintura alemã, assim, principalmente Jorge Mendorf, Kippenberger. Eu gosto muito da pintura da década de 20 também, década de 30, pré-Segunda Guerra Mundial, Otto Dix, George Gross. Eu gosto desses artistas, são artistas brutais, são artistas que realmente viveram assim, a boca do lixo alemã, vamos dizer assim. E Jorge Mendorf, principalmente pela sua postura política. Jorge Mendorf era maoísta, ao mesmo tempo gostava de Beuys odiava a pintura, e era uma figura inteligentíssima, incrível, assim. E até hoje é um artista que morreu, né? Teve um tumor no cérebro, morreu em 2008, jovem até, com seus 60 anos. E é um artista que realmente me interessou. Então, esse caminho é um caminho que eu acho que tem a ver. Assim. O Ciron era uma referência que meu pai gostava muito do Ciron. E o Ciron bombava muito nos anos 80. Assim como você tinha um artista que eu admiro profundamente, que é o Iberê Camargo. Iberê Camargo é um artista visceral. Assim. A primeira vez que eu vi Iberê numa sala em Porto Alegre, eu tinha 17 anos, tinha ido para um salão municipal que eu vi aquele trabalho. Você sente até o peso no estômago. Assim, né? São uns artistas realmente muito fortes. Assim. E o Ciron sempre fez referências do Brasil, na América Latina, ele era muito conhecido. Isso meio que deu uma parada nos últimos 20 anos, eu acho por questões fora da arte, né? Questões de política, não sei que questões aí. Mas todo mundo aí que tem mais de 40 anos aí conhece o Ciron bastante, a obra do Ciron. Você esteve hoje lá na exposição, né? Sim, sim. E é uma exposição que gera uma reflexão, né? Mostrando o pintor que é, né? Sim. Sim, é um artista muito técnico, né? Que domina a linguagem, quer dizer, olha, é um cara muito interessante. Tiago, é o seguinte, a gente fica pensando, nesse momento agora, que as imagens digitais são muito efêmeras, muito velozes, né? Muito descartáveis, rápidas, e de uma absorção apenas instantânea, assim, de que maneira você acha que a pintura, que demanda mais tempo, mais labor, né? Esse debruçar sobre os processos, etc., ela se mantém assim como desse combate político, preservação de memória, em particular assim na sua visão? Eu acho que a pintura ela ganha muito quando a IA, por exemplo, surgiu. Isso é ótimo para a pintura. Porque a gente, de novo, está falando de uma época de um capitalismo tardio.
gente está no pior momento, talvez, né, civilizacional no Ocidente, onde, basicamente, o prognóstico do que vem não é bom. A IA ela vai servir para as massas em geral, quer dizer, como uma maneira mesmo de tolher imaginários e influenciar pessoas para que elas não pensem mesmo, para que não criem grupos. Quer dizer, as imagens já estão feitas, os arquétipos já estão ali, e aí ela vai transformar e aquilo vai ser, você não vai precisar pensar muito. E a pintura vai ser esse lugar. A pintura ela vai ter um valor muito além daquilo que ela é, eu estou falando de um valor consciencial, estou falando de um valor de comportamento, estou falando de uma atividade a qual você vai ter que... Vai ser uma atividade que você vai... Ela vai contrastar muito com isso. O que eu temo é que, assim como esses últimos 40 anos de experimento neoliberal, a gente sofreu uma grande concentração de renda e uma diferenciação muito grande entre pobres e ricos, ela continua, não adianta, isso não vai acabar nunca, porque faz parte da coisa. Isso vai piorar muito. Vai piorar muito. Então, por mais que se tenta, se fala de inclusão, se fala de tudo, o caminho da arte ele não é autônomo. Ele está, de certa maneira, involucrado em um sistema muito maior que esse. Então, eu acho que a pintura cresce nesse contexto, porque é algo único, em um mundo que vai ser totalmente pasteurizado. Vai ser um mundo de impressão, vai ser um mundo de tela, e a energia, quer dizer, aquilo que você tem, por exemplo, você não vai substituir uma relação, tipo, é vulgar eu falei isso, mas, sei lá, uma relação sexual, por exemplo, com um sex toy, um brinquedo. Existem certas coisas que você não consegue substituir. Você não vai substituir um afeto, um abraço, por um emoji no celular, no WhatsApp. A pintura é esse momento também. Você tá e tem uma artista, que é a Jane Saville, e ela é muito honesta nas coisas que ela fala. Assim. Uma vez eu vi uma frase perguntando o que é pintura, o que é arte para você. E ela fala assim, olha, a arte é quando você está de frente para algo, você sente que aquilo é importante para você, de certa maneira, porque aquilo mudou alguma coisa em como você vê as coisas. Aquilo te tocou e você sabe que você não é a mesma pessoa depois daquilo, de certa maneira. Não precisa ser tão grave assim, mas olha só, se eu não tivesse passado aqui, talvez eu não tivesse visto isso e isso talvez não fosse me influenciar. Então, assim, ela diz isso é arte, entendeu? Mas, assim, beleza, é algo muito pessoal dela falar isso. Mas eu, cada vez mais que eu envelheço, assim, envelheça, não seja o termo, amadureço, sim, talvez, nessa caminhada, eu vou compreendendo que as coisas, quanto mais simples e quanto mais diretas, mais honestas, elas me interessam mais. Então, eu deixei de ser aquele cara que se preocupava com questões muito formais e comecei a entender também, a valorizar muito isso. Por isso que eu acho, de novo, tua pergunta, esse momento de velocidade, de o cara não aguentar 3 minutos na tela, cara, existe gente fazendo rock progressivo, existem sinfonias aí, existe gente, sabe, ainda tem músicos por aí, existe gente fazendo cinema de verdade, ainda tem gente fazendo, sabe, e não vai morrer. O que vai acontecer, que eu temo, é que isso vai ficar cada vez mais seleto. Cada vez mais seleto. É uma elite, de fato, intelectual, uma elite econômica, que vai ter acesso a isso. E, infelizmente, é como andam as coisas. No meio do caminho, coisas podem acontecer, claro, movimentos culturais, pessoas podem interferir isso, sabe? Comportamental, a sociedade pode se levantar em certo momento e cobrar coisas assim. Mas se a gente deixar o mundo como ele está, vai ser isso. A arte vai ser cada dia mais valorizada economicamente e cada vez mais seleta e fechada. E cada vez mais artistas vão morrer do dia para a noite. Porque assim, vai surgir 50 artistas, vivem 5 anos muito bem e desaparecem do dia para a noite. Como já acontece. Né? Verdade. Então... E aí, eu imagino que você seja usuário, como todos nós aqui, né? Mas vai até que ponto no seu processo de criação? Assim? O quê? O uso da IA. Olha, muito recentemente, eu vou te falar que assim, quando quiseram me dar IA para trabalhar, foi durante o meu terceiro filme, eu trabalho com animação também. Meu terceiro filme é tudo feito à mão, é uma emergência, né? Os primeiros filmes eram muito de pintura a óleo, de frente e tal. O segundo já era mais desenho. E eu me neguei na época porque aquilo, de certa maneira, ia tirar a crueza da expressão. A IA é muito perfeita se você quiser trabalhar com ela. E aquilo tira a minha proposta porque eu não sou um animador, não sou um cara do estúdio Ghibli. Tá entendendo? O que eu quero é o tosco, o que eu quero é a expressão, eu quero a força, eu quero o incômodo. Então não faz sentido. E aí eu comecei a trabalhar com algumas coisas, curioso por isso também,
já pensando já no próximo que eu vou fazer, comecei a pegar imagens e desenhos para tentar animar os in-betweens. Porque a gente faz, na animação, você faz movimentos, você faz muitos movimentos, mas tem vários movimentos pequenos e chatos, você tem que continuar. Aí é boa para fazer isso. Porque ela tem, alguns programas têm esses movimentos. Então, ela é uma ferramenta maravilhosa para justamente para esse tipo de coisa, resolver problema. Tá entendendo? Quando você fala de buscar imagem IA, já é uma coisa difícil. Porque a imagem IA, por mais que ela seja boa, ela não vai, ela não substitui a presença do olhar humano, né? E assim, de certa maneira, eu pelo menos não consigo, porque eu já tenho o meu jeito de desenhar, a minha maneira de ver imagem, né, de trabalhar. Então, a IA não é tão interessante nesse sentido. Agora, como eu te falei, como ferramenta para questões de animação, eu acho assim como esboço, sabe? Para você trabalhar aquilo, ter aquilo ali, depois você poder redesenhar aquilo, você tem que fazer 1 milhão de estudos, sabe? Tinha vezes que eu ficava, sei lá, uma semana para fazer uma sequência de 1 segundo para poder entender o movimento que se fazia do corpo. O IA, eu vou lá e vejo o movimento, vou lá e desenho. Ela já me dá, entendeu? Mas eu acho que é mais isso. Eu acho que quando ela é utilizada como ferramenta, ela é maravilhosa. Agora, o que pode ser muito ruim para um artista é usar ela como fim. Sim. Usar ela como fim é o que exatamente eu te falei com relação à sociedade no futuro. Que como esses mecanismos eles vão começar a ser selecionados por essas companhias e acabar direcionando certa estética, direcionar certo tipo de pensamento imagético, tá, para um viés político ou de interesse dessas companhias. Porque isso ocorre quando você deixa a IA fazer o que ela quer. Entende? Você falou uma palavra aí que sua obra é desconfortável, assim, tem um desconforto, você provoca um desconforto. Foi uma premissa para eu pensar o seguinte: seu trabalho é um grande assemblagem de uma iconografia que aborda diversos assuntos, questões afrodiaspóricas, questão de ex-votos, questão de indígenas, esse sincretismo brasileiro imenso, e que são questões que são incômodos, são fraturas sociais que a gente tem que lidar. Como é que é o processo de traduzir isso para uma linguagem pictórica, né? E fazê-lo de uma forma tão visceral, mas ao mesmo tempo... Eu vou te explicar com o contexto de quando eu comecei a trazer essas imagens, né? Entre os anos 2000 e tanto, principalmente em São Paulo, imagem, figuração humana era uma coisa quase tabu, né? A pintura tinha que ser uma antipintura. Então, quando eu começo a chegar com essas imagens, eu, durante os anos 2000, trabalhei muito com objeto, com instalação, com outras coisas. Eu assumi a pintura em 2008, depois de uma depressão severa, e fiz um trabalho muito intimista, que tratava de questão de legitimação hereditária, de ter um filho fora, sabe? É uma questão muito pessoal que eu nem gosto de ver esse trabalho. Hoje eu ganhei um prêmio por ele. E eu, como estava numa situação também, sei lá, tinha acabado de casar, estava mudando, eu comecei a fazer uma série chamada Ciclo do Cão, onde a gente pensava essa coisa falsa do que era a relação entre gêneros, sabe assim? Papel de gênero dentro de uma casa. E a gente quebrava a casa com o meu falo, com a vagina dela, com um monte de coisa. Então a gente começava a destruir isso aí. Essa ideia de uma relação monogâmica, de homem e mulher. Então a pintura ela foi sendo algo que eu entendia como um processo, justamente pelas referências que eu tenho, desses artistas que eu citei, né? Eu via a pintura também como uma maneira de trabalhar com signo pictórico, no viés também psicológico. E na época eu era casado com a Viviane, a Viviane era advogada do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Eu sempre fui envolvido no Tambor de Minas do Maranhão, né? Eu cultuo Teresa Légua, que é uma entidade de Codó. Então eu sempre fui... Minha família teve relação com o culto afro no Maranhão. E com sociedades tradicionais, com quebradeira de coco, com o povo gamela. Por exemplo, o filho hoje da Viviane é gamela, é um indígena. Quer dizer, ele não é indígena, mas ele é adotado como indígena pela cultura. Então, trazer essas questões na época era tratar da vida. O que eu não me sentia mais à vontade era de me retratar. Porque meus primeiros trabalhos, durante 5 anos, eu me retratava. Todos os trabalhos eu me retratava. E quando eu comecei a tratar disso aí, a gente discutia sobre essas questões, eu achei que eu não era digno, por mais que eu tivesse, como aliado dessas causas, eu me colocar nessas pinturas.
E da mesma forma, eu também não colocaria o Culto Uno, colocaria outras figuras que poderiam ser visadas e alvos dessas situações. Então, eu começo a trabalhar com esses arquétipos da cultura brasileira e da violência. E isso também foi um grande problema para mim, o que eu queria colocar, porque o meu trabalho era biográfico. Quando você fala desse trabalho de trás, não tem ninguém conhecido. São imagens arquetípicas de situações. Imagens que já existem, inclusive, foram apropriadas e tal. Desse trabalho especificamente. Então, trazer isso para São Paulo causou estranhamento, muita gente causou. Ninguém falava de política em pintura, porque isso era um território muito mais da performance, do vídeo. Mas, incrivelmente, depois de uns 5, 6 anos, foi em 2013, começaram uma geração de jovens artistas pintarem também essa figuração. É louco, porque o Brasil tinha uma pintura mais careta do que a Alemanha, olha só. Eu tinha a escola de Leipzig, que fazia uns artistas incríveis, trabalhava com figuração, né? E chegava no Brasil, você tinha aquela coisa de um ranço modernista em São Paulo. Tinha uma geração desses artistas que era uma produção muito... E que, assim, por mais que eles neguem, tenham todo um ranço de pintor, geralmente com sobrenome italiano, a verdade era voltada para o mercado, de fato. Eu não sou hipócrita, tá, gente? Eu vivo de mercado. Mas minha produção nunca foi voltada para o público. Quando eu comecei a sobreviver de arte, meu trabalho já existia por si só. Então, eu nunca precisei entrar nesse rolê. E já passei por situações também mais complicadas, mudando de galeria e tal. Mas eu tenho uma espécie de pacto, e aí já vem meu lado espiritual mesmo, com o meu fazer, que se eu tento abrir muita concessão, tudo dá errado. Então eu não deixo. Se eu precisar colocar uma genitália, vai ter que ter. Se eu precisar colocar uma decapitação, vai ter que ter. Eu tenho que ser honesto nesse nível. Isso tem a ver com a minha existência. É o acordo que cada um faz consigo mesmo. No meu caso, eu tenho meus acordos comigo, com meus guias, com o que eu quiser, que é de ser honesto com tudo que eu faço. E com isso vem um preço muito grande. Vem todo um preço grande. E eu não vou usar o meu próprio trabalho também como uma maneira de cagar regra. Não vou fazer isso. Esse é o meu caminho que eu escolhi. Por isso que eu sempre falei, uma vez a Elisete foi no meu estúdio em 2013, ela nem curtia, não entendia muito. Eu falei, sou uma péssima influência para os jovens pintores, vão todos morrer de fome se me seguir. Ninguém vai conseguir ser artista se fizer o que eu faço, pô. E realmente, quem tentou trilhar meu caminho se ferrou. Boa parte dos jovens. Infelizmente. Tinha um rapaz que tinha o mesmo nome que eu lá no Maranhão, que eu gosto muito do trabalho dele. Eu queria muito que ele não fosse tão inspirado, não gostasse muito de mim. Eu queria que ele gostasse menos de mim. Para ele não ter que entrar nesse caminho, porque eu tive sorte. Foi um momento específico. E hoje eu tenho um caminho, já é conhecido. Então, assim, já não tem muito problema do Thiago ser o Thiago. Porque o Thiago já é o Thiago. O problema é quando você trilha esse caminho, entendeu? Que já foi percorrido pelo cara. Aí o que não podem atacar o cara, vão atacar o que está jovem. Entendeu? Então tem essas nuances também na trajetória de um jovem artista, sabe? E você tem quantos anos que você está em São Paulo? Cara, São Paulo, olha, é complicado falar porque teve um período da minha vida que eu vivi em 3 lugares ao mesmo tempo todo ano. Então, assim, ficava entre o México, São Paulo, São Luís. Eu fiquei entre Campinas, fiquei 5 anos, eu fundei o Chão no Maranhão. Aí eu ia para o México todo ano. Aí esse ano já fui para o México, já voltei. E aí eu fico em São Paulo. Eu fico em São Paulo por mês, por ano, acho que uns 6, 7 meses, né? Por ano, mais ou menos, em São Paulo. O resto é viajando. E para produzir fora também. Tem uma coisa legal do Brasil, que é a pior coisa que existe. Tirar a obra do Brasil é muito caro. Sim. Então é muito mais fácil pagar em você para fazer uma residência, passar um mês, 2 meses produzir. Eu sempre topei, desde o começo. Então, assim, todo ano eu faço isso. Me lembro que a gente teve com seu galerista, não tem muito tempo, sei lá, deve ter uns 2, 3 anos, você estava para o México trabalhando uma série de tapeçarias. O México é incrível, né? Tem um tailleur lá, que é um ateliê, que é de gobelino. Gobelino é uma tradição holandesa, né? Só que os caras têm uma tradição mexicana disso. E são os caras brutais mesmo. Eles são foda. Porque e o prédio é lindo e decadente, todo destruído. E lá você chega lá, tem um John Curry aqui, sacou? Aí fez trabalho com o John Curry e o Aaron Curry, que é outro artista, também tinha lá também. Aí tá lá o Thiago, 2 anos para fazer a porra Desculpa,
Perdão. 2 anos para fazer uma tapeçaria inteira, né? Mas não tem muita paciência. Porque imagina, você entra numa fila, fica 2 anos, você faz o projeto, é muito difícil. É uma pessoa só fazendo, e é uma coisa maravilhosa, linda. Mas custa muito, é mais caro que uma pintura. Entendeu? Claro. Mas é a coisa de você viver numa tradição, num país. Eu sou apaixonado pelo México. Porque o Brasil tinha muita técnica, assim, tradicional, de povos tradicionais. Você vai no Maranhão, você vai num quilombo ou outro, você encontra aqueles jarros enormes, aquelas técnicas de cerâmica incrível que o pessoal faz, mas você tem que ir nas unidades muito tradicionais. A gente acabou perdendo muito da coisa da cerâmica. A gente ainda vê muito plástico na casa das pessoas. No México, qualquer coisinha de cerâmica é muito barato, porque era do povo. E, sabe, é simples, é bonito e é feito por comunidade. Então, essas técnicas existem. A cerâmica existe, a xilogravura existe, a gravura em metal é forte. A Revolução Mexicana teve uma grande coisa que foi a quantidade de talheres de gráfica que existe, de gráfica de todo tipo, porque a Revolução Mexicana tinha que ter... Você tinha que fazer os seus próprios panfletos, os seus jornais. Os jornais estavam fechados, né? Não fechados, os jornais eram dos contras, né? Do governo. Então, essa experiência é incrível. O México é incrível por isso. E o México, eu tenho até uma relação espiritual com o México. Eu sou um crente da Santa Morte, eu cultuo o Angelito Negro. Assim como no Brasil, eu sou da Quimbanda, trabalho na mão esquerda, o caminho do diabo. Então, o México se alia muito comigo, né? Inclusive nisso, né? Só um parênteses, assim, porque eu fico curioso de pensar como é que você trouxe essas referências, a cultura que é do Maranhão. Eu tive lá algumas poucas vezes, mas a gente conseguiu ter acesso a essa cultura tão forte, tão arraigada, da qual o maranhense tem muito orgulho. Como é que foi quando você levou essas referências todas para São Paulo? Foi absorvido? As pessoas viram com um certo estranhamento? Para além da pintura, né? Eu vou te falar que o meu trabalho foi mais lido fora do que São Paulo, porque São Paulo tem umas... Eu não quero cair no lugar comum. Existe uma palavra que eu não gosto, que é vira-lata. Eu acho uma palavra escrota. Mas São Paulo tem um problema sério. O Brasil é grandioso. O Brasil esse país aqui podia ser a maior potência do mundo, cultural. Eu não pago pau para ninguém fora do Brasil, a não ser, sei lá, China, Índia, tá entendendo? Sim. Irã, sabe? Pérsia, sabe? Essas grandes civilizações. Mas assim, o Brasil é uma coisa muito única, assim como o México é uma coisa muito única. Você chega em São Paulo, as pessoas não têm noção do que é o país. E elas não têm noção do poder que a gente tem de influenciar a porra do mundo. Porque a gente influencia o mundo, por ser quem nós somos. Então, eu nunca nem tentei explicar nada. Quem lê meu trabalho foi um museu lá da Noruega, uma vez em Oslo, que é a coleção do Astro. Os caras fizeram um puta texto, Gunnar, que é um curador que até hoje trabalha no islandês. E ele até falava aquele, vamos falar de magia islandesa e quimbanda brasileira, porque os que chamam que os símbolos de proteção viking, que eles dizem, tem a mesma origem de Grimório, os contos de Exu. Eles fazem os tursa, não sei o quê. As runas, né? Muita coisa. E por quê? Porque vem dos grimórios do Mediterrâneo, porque a quimbanda tem muito de afro e também muito de ibérico. Então misturou tudo. E eu lembro da gente, esse tipo de isso aí dá muito pra galera de fora. E com a galera do Nordeste, essa galera que me interessava, que era o Bituca, a Sundé, a Clarissa Diniz, o Maci dos Anjos. Mas meu trabalho ficou muito englobado dentro de uma coisa política, por causa da minha atividade mesmo, né? Eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, né? Não é o PCB, é o PCO, muitos anos. Eu fui envolvido também, no caso, no movimento de retomada dos Gamela. Então, a gente tinha uma atuação política que não estava diretamente ligada, mas as pessoas, quando leem sua obra, elas querem ler você. E aí o trabalho ficou totalmente nisso, entende? E aí a gente viveu um momento que foi o quê? Foi a instabilidade política, que a gente vive até hoje. Foi um momento que a CIA entrou forte no país, foi um momento que a gente tinha o Departamento de Estado americano arrebentando a política brasileira por dentro. Hoje a gente sabe tudo isso. E colocando a gente para fora. Porque ao mesmo tempo o Brasil estava também... Era a Olimpíada, não sei o quê. Então foi um momento muito conturbado. Ninguém leu o Brasil desse momento. Ninguém leu. E a gente veio dessa geração. Gente, eu estou falando já dos meus amigos também, da minha geração. Eu surgi nessa geração, então o trabalho ainda está sendo lindo.
Mas fora, eu tenho tido muito mais interesse na questão do sincretismo. O sincretismo é uma das grandes coisas de sobrevivência dos povos do Brasil. Você chegar e fazer com que Ogum seja São Jorge, no tambor de Minas eu sou de Ogum, apesar do meu caminho ser do caminho de Exu, da Quimbanda. Mas esse Ogum, ele é São Jorge para a tiazinha. E para outra tiazinha, Ogum é um negão forte com uma porra de um facão gigante, entendeu? Eu vou dizer para lá que não é, que é uma energia. Quer dizer, essa beleza imagética, de você chegar num altar da casa de Fantiachante, de Euclides, você vê lá uma aranha, que eles chamam de Rainha Anansi, que na verdade seria o Trickster, o Anansi homem mesmo, que é a figura do Biné, que é um mito, sendo cultuada junto com Jesus Cristo, Oxalá, com o Caboclo Birajara, com o Vodun Zomadonu, quer dizer, tudo isso numa cosmogonia incrível, só o Brasil faz isso. Quer dizer, estou sendo tosco também. Com certeza a civilização hindu foi assim também, com várias outras civilizações, né? Você vai ver a Suméria, a Babilônia, ela foi surgindo até surgir o islamismo, o judaísmo, o cristianismo. Mas a gente está vivendo esse processo. É um processo de 500 anos de violência e cuja resposta de identidade vem do sangue e vem dessas estratégias subterrâneas de semântica mesmo, semiótica mesmo. De tentar utilizar o signo como resistência. Apropriar-se do signo. Porque o sincretismo, às vezes, você pensa que assim é o quê? O sincretismo é quando você vai ver isso da parte, é o signo do opressor sobre o oprimido, mas a gente muda isso no Brasil. A gente muda isso. Agora, branquinha é Iemanjá, bota ela branquinha. Beleza, mas era para poder sobreviver, né? E para cair no gosto da classe média tá ótimo. Depois, quer dizer, são estratégias, sempre se perde algo no sincretismo, mas é a maneira sabe? Essa estratégia perversa e cruel, perversa e sedutora ao mesmo tempo, me atrai muito. Não, eu acho que o seu trabalho coabita no seu trabalho o trauma e a beleza, né? E você falando sobre esses traumas da história brasileira aí, a gente falando também, partindo do título aqui da sua fala, que você propôs, Trincheira, você faz escalas monumentais, assim, muitos dos seus trabalhos são grandiosos e tudo, que se operam assim como grandes afrescos, assim, talvez, de uma historiografia assim que não foi contada, que é difícil de lidar, etc. E você acha que talvez essa escala grande talvez seja uma dessas formas de traduzir essa trincheira que você chama do seu trabalho para confrontar o público, né, para o público confrontar essa beleza e esses traumas da cultura brasileira? Assim, e aí é uma coisa que tu conversa às vezes com Camila, né? Eu falo assim, cara, quando eu tive liberdade para trabalhar com arte, as pessoas falam, pô, o Thiago se auto-sabotou muito. Não é isso. É que eu quis ser o mais limite que eu pudesse fazer. Tudo que não se pode fazer, eu fiz. Mas segunda exposição na galeria, que era para ninguém me chutar, para consolidar o que foi que eu fiz, não fiz um trabalho comercial. Fiz 7 pinturas de mais de 4 metros, 5 metros, que ninguém conseguia enfiar em lugar nenhum. Vendeu, maluco. Qual exposição? 2013, na Mendes Wood, no Galpão, na Vila Romana. Gigantesco. Porra, é um trabalho de segunda. A única vez que ele mostrou foi em Iberê Camargo, do lado de fora, que tem uma parede que cobre 3 andares. Uma loucura. Eu falei assim, só fazia coisa errada. Desculpa falar, eu gosto de falar as coisas erradas, assim, não façam isso, pô. Se vocês quiserem viver de alguma coisa, sejam legais. Mesmo agora, por exemplo. Porque eu odiava galerista, entendeu? Por que eu odiava galerista? Porque a artista só se ferra. Meu pai era artista, tá entendendo? Meu pai nunca se deu bem com nada, entendeu? E eu sei como é que é um negócio, eu sei que galerista não gosta de artista. Nenhum galerista gosta de artista. Porque o galerista, ele quer alguém que vai fazer uma coisa de design, alguma coisa ali que vai, porra, botar no meu sofá. Arte é uma coisa que não é legal para o mercado. O mercado não quer isso. Curador que tem com galerista, com não sei o que hoje está foda isso, não quer também. A arte é o problema para o mercado. A arte é a grande contradição, porque sem ela não existe. Você tem que ter uns 3 malucos ali. Pega um bairro da vida, porra. O bairro está aí até hoje, porra. Tá sobrevivendo, morando no barco dele. O recifense lá, o Brusque. Ô,
Paulo Brusco também. Fazendo umas paradas completamente... Mas tu tá fora, entendendo? né? Mas é que tá. É porque, de novo, quando eu odiava dar aula. Eu sentava na mesa, via aquele bando de playboy na minha frente, assim, puta que pariu, que eu dava faculdade particular. Nossa, assim, eu acho que eu ia ser preso. Assim. Eu tinha problema já na coordenação, por ter sido mal educado com o aluno. Sabe assim, eu era muito... Eu odiava a minha vida. Assim. Eu fui salvo. Lembro até de Dona Teresa Alegre me falou, eu tô te salvando aqui com esse negócio de arte. Acredita que vai dar certo. Porra, desde os 16 nunca aconteceu nada, com 31 ia dar certo? Deu. E aí o que eu estou falando para vocês é que quando aconteceu isso, eu fui de tal modo, assim, olha só, vou fazer tudo que eu quero fazer que eu nunca fiz. Fiz escultura gigante, fiz meu filme, tá entendendo? Aí eu continuo fazendo meu filme. A galeria não aguentou muito tempo também, ficou 8 anos, a galeria pedia para eu reconsiderar, a galeria virou super comercial, por isso que ela explodiu. Aí não deu, aí eu entrei em outras galerias. Mas assim, nunca deixei de ter alguém me chamando para fazer alguma coisa no buraco do mundo. Tá entendendo? Eu já fui para uma cidade, para um lugar, uma Bienal, né? Tipo, uma vez a gente foi no cu de Gotemburgo fazer um negócio do mural gigante. Chegou uns nazistas, sujaram o trabalho inteiro. Aí saiu na mídia, do nada eu estou no domingo lá no negócio, vem a Juliana falando, Tiago, tu tá na Suécia. Não sei. Desculpa, é a voz dela. Tem isso, é? É um mural de 9 metros. Os caras sujaram, aí saiu no jornal e tudo. Só que é o seguinte, eu não sou babaca. Eu não pago de vitimista. Eu achei maravilhoso. E aí eu falei, porra, que ótimo, agora vai ativar o trabalho. Isso foi sujo, tudo. Tem um maioral ali, ó. Isso é um trabalho de quimbanda, fudido. Só que é político, né? E uma cidade super silenciosa. E aí os caras foram, fizeram tudo. Eu fiquei calado, mostrei, fiz uma pequena coisa no meu Instagram e tá. E a galera querendo que eu fizesse barulho para poder dar no Brasil a notícia, que o museu também gosta dessas pataquadas. Eu não vou fazer isso, cara. Essa é outra coisa que eu faço. Eu não faço polêmica vazia. Tá entendendo? Esse é outro rolê que eu não faço marketing, não faço polêmica vazia. Tá entendendo? Então, essas coisinhas também. Se eu falar assim, pô, o trabalho do cara é forte, mas eu não fico pagando pau de já estou sendo censurado. Já aconteceu. Não ser convidado ao trabalho por causa de uma obra. Nunca falei nada. Eu escolhi isso. Escolhi esse caminho. E não foi uma censura. Foi uma questão assim, puta, abertura vai ter o governador tal, vai ser a Olimpíada aqui, sabe? Tipo, vamos segurar a onda, não é legal. Mas compreendi totalmente. Eu compreendo essas coisas. É a política da coisa. Meu trabalho não está acima das relações. Não está acima de uma cidade. Está entendendo? Esse tipo de maturidade eu acho que você tem que ter também. Não ficar gritando. Então, você está entendendo que as coisas não são gratuitas também, sabe? Quando eu falo do artista ser artista, não significa brigar com o mundo, não significa tocar fogo no mundo. Significa só acreditar naquilo que se faz seu caminho e assume as consequências. Porque elas virão e você sabe que virão e você segura a sua onda também. Você sabe, ó, vou até aqui, acabou. Eu dou o maior apoio no Maranhão para todo mundo que faz coisas com a Vale do Rio Doce. Eu não faço. No chão, eu saí, eu falei, agora vocês podem fazer tudo com a Vale. Enquanto eu estiver com vocês, eu não posso fazer. A Vale queria dar tudo, eu não faço. Tá entendendo? Então, assim, e eu falo pra galera, vai lá e faz, cara. A luta que eu tenho com a Vale é com o povo do Carajás 30 anos, que agora é Carajás 40 anos. Eu tenho luta com o pessoal do Gamela, eu tenho os quilombolas, com a galera da ampliação do vagão do trem, eu não vou para essa galera. Mas vocês podem. E essa questão geopolítica... Tá eu não cobro que as outras pessoas sigam o que eu estou falando. É um compromisso que eu tenho com a causa. Você não precisa ter. Está entendendo o que eu estou falando? Sim, claro. Eu não vou xingar um artista. É esse tipo de maturidade que eu peço que alguns artistas jovens têm que ter. Não é sair cuspindo na cara de ninguém, não é ficar criticando ninguém, porque é punk. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Como eu te falei, não é porque jogaram tinta aí, algum cristão, sei lá, achou que era uma ofensa contra Yahvé, ou contra algo assim, contra o Demiurgo, e ficou puto. Eu falei, gente, genial, teve uma ação. Eu achei lindo. Eu falei, tomara que fique assim, porque eu quero botar isso no livro, no meu próximo livro. Não, foram lá e limparam. Mas beleza. E eu digo assim, por quê? Eu assumo isso. Eu quero essa resposta também. Você entende? Sim. Bom. Não, e você falou dessa questão. Eu acho que você se manifesta, na verdade, em manter essa urgência artística, né? Sim, sim. Para olhar para essas questões, sobretudo no Maranhão, territorialidade, de questões geopolíticas, dos povos originários, etc., né?
Eu acho que tem muitos artistas aqui também que se interessam muito pela questão técnica, assim, pela densidade que é a sua pintura, assim, pela matéria, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Tá. processo artístico, assim, porque eu sei que você tem... Eu vi agora, você falou dessa exposição de 2013, eu não vi, mas não tem muito tempo eu vi uma na finada Milan, né, que foi... 2021, você viu? Vi que tinha Que aqueles legal. objetos imensos que você contornava, que acaba sendo um problema também para a galeria, para o colecionador e tudo. É pouco usual, né? É pouco difícil de encaixar numa coleção. Mas né? eles querem. Eles querem, né? E tinha assim de cá um aparelho televisor passando um material audiovisual dele, do outro lado uma coisa escultórica com espuma, etc. Do outro lado pintura. Então, como é que funciona o seu ateliê? Então, eu sou um artista manual de fato. Assim, eu adoro artesania. Então, assim, não dá. Assim, eu tenho, de novo, eu não consigo ser só isso. Eu tenho, de novo, minha atração por narrativas visuais, elas vêm anteriormente vem com a pintura, lógico, porque eu acho que a pintura vem primeiro de tudo, por causa das minhas memórias de infância, mas assim, meu interesse por quadrinhos, por cinema, por tudo, desde muito novo, faz com que o meu pensamento seja muito de entender relações, fazer conexões com signos, relações entre signos. Então, assim, as pessoas não conseguem ler, por exemplo, o que aqui dentro. Por exemplo, isso aqui é basicamente uma catedral de signos, de coisas. É uma homenagem a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, apesar de ser um ritual ao Grande Dragão Negro, que é o maioral, na quimbanda brasileira. E é um trabalho gnóstico, mas que fala... Tem uma obra de Fernando Pessoa que chama-se Caminho da Serpente. Nunca foi publicado, porque Fernando Pessoa era um ocultista. Era amigo de Aleister Crowley, tanto que ele foi o cara que... Foi um dos caras que testemunhou que Aleister Crowley estava morto. Tem até uma foto dele jogando xadrez. Aleister Crowley surge 15 anos depois na Itália, estava vivo. Essas peças que o pessoal da Telema fazia. E ele tem um livro onde ele fala do Caminho da Serpente, ele fala do Caminho da Cabala. A Cabala que eu sigo não é a Cabala Sefirótica, é a Cabala Clifótica, que é das conchas, que é um grande tabu. É o próprio inferno. Né? Através dele você tem encontro com a tua sombra. E você tem que integrar essa sombra. Isso é bastante junguiano. Jung falava isso, né? Não se encontra iluminação através de imagens de luz, mas sim ao integrar a sombra, aquilo que tem de pior. Porque se você não integra a sombra, ela se manifesta como pulsão destruidora. Então a Cabala Clifótica faz muito isso, né? A árvore da morte, que é a árvore do conhecimento. E ele escreve essa obra baseada nisso, e o caminho sinuoso da serpente é assim, é o caminho que se vai a partir do esquema da árvore da vida, no caso que era a árvore da morte. E ele fala que a serpente é o primordial, porque a serpente, Nahash, que ele chama de Satã também, é aquela que te presenteia com conhecimento, te deixa de ser o animal para que tu possa ser Deus também, para que tu possa ser autodeificado, saber os segredos entre o bem e o mal, que nenhum outro será o teu Senhor, a não ser tu mesmo. E esse é o caminho da árvore da morte, esse é o caminho da serpente, de Nahash. Nahash Elaché. E aí tem uma frase aqui, que é a frase direta de Fernando Pessoa. E é um grande intelectual. Agora imagina Fernando Pessoa se esses escritos fossem lidos e traduzidos. Hoje a gente teve acesso a esse material por causa das ordens de Portugal, que tinham, dos ocultistas, dos maçons que tinham isso aí. Mas imagina Fernando Pessoa, com toda a sua obra, se descobrissem a seu pensamento gnóstico, que entende Yahvé como demiurgo, que na verdade é o puro mal, que nos prende nessa prisão cósmica, né? Fernando Pessoa era isso. Era esse gênio, né? Apesar de ter todos os seus, né? Esse é um trabalho para ele, né? Na rádio. E aí tem os 3 véus, né? Pode pular o trabalho? Pode passar. Esse trabalho é bem iconoclasta, assim, porque esse é um trabalho da Bienal de São Paulo, 2014. Ele não está na Bienal de São Paulo. Esse trabalho foi comprado por uma coleção americana. Está num museu chamado Rubel Family Museum. E eles fizeram esse espaço para poder compor essa obra. E eu pedi para que eles não fizessem a iluminação da Bienal, porque na Bienal eles fizeram uma iluminação dramática, porque era bem no segundo piso, tinha muito vídeo. Então eles fizeram uma coisa meio operística. Meteram as luzes nas entidades em cima, nos caboclos, na Dona Teresa Electra. Eu fiz algumas dessas esculturas, são entidades amazônicas do tambor de Minas do Maranhão. São caboclos, voduns. Né? Aqui o Birajá, que é um crítico idiota lá de São Paulo,
achou que eram os índios americanos de Thiago Martins de Mello. Deve estar falando assim, imbecil, você não sabe que são imagens de Umbanda. O Birajara, na Umbanda brasileira, não é bem um indígena, mas ele adora esse chapéuzão. A galera bota esse chapéu. Sou eu que vou chegar pro caboclo Birajara e dizer que ele não pode usar o chapéu de tomahawk dele lá? Sou eu que vou fazer isso? Que o Sete Flecha não pode usar esse... Isso aí é o que a gente chama de iconografia do indígena da década de 20 no Brasil. Cigarrinho de maconha tinha isso aí. Quantas pinturas você vai ver, até na Pinacoteca, umas pinturas com os índios com os cabelos de Apache. Então, assim, isso faz parte também da nossa iconografia, mas é uma iconografia religiosa, eu não posso mudar isso. Eu posso é descolorir isso, fazer outras coisas, mas a forma dessas entidades veio inclusive das imagens da Bahia. Eu interferi com óleo por cima, fiz um monte de coisa. Já em cima acabei refazendo muitas imagens, que elas não existem. Hoje existem, mas na época não tinha muitas entidades no Maranhão que não tinham imagens próprias. O pessoal comprava uma imagem de Pombagira, uma coisa assim, pintava e dizia que era tal figura. A minha Teresa Légua, eu fiz o rosto dela. E aí tem a Cabocla Brava, que era uma entidade minha também, que está lá em cima. E aqui tinha os mártires amazônicos, estão todos ali, né? E aí eu pedi para lavarem, para tirarem aquela coisa e deixar o trabalho cru mesmo. Porque esse era um memorial fúnebre. Esse crítico, e é tão zoado como São Paulo vê isso, que eles não entendem pintura expandida. A noção de pintura deles é uma noção... Cara, eu fico triste quando eu vejo a juventude paulista pintando. Eu fico muito triste. Porque não tem nada a ver. É anacrônico, não tem nada a ver com o que tu vê do resto do mundo. É uma pintura que tem como ícone certos modernistas. Já está morto, tá? Sabe assim, tipo, um suprematismo que morreu na década de 10, porra. Malevich resolveu essa porra há muito tempo. Tá entendendo? Então você vê isso, você vê que o lance não é esse, o lance é mercado, o lance é grana. E aí você condena uma geração. A gente vai ter um retrocesso cultural muito forte da pintura em São Paulo. Sempre foi, nunca foi um lugar de pintura de fato. Tinha um Casa 7 ali, outras coisas, mas nunca foi. Pintura no Brasil sempre foi, para mim, sinceramente, Rio de Janeiro foi um grande lugar, um grande celeiro de pintores. Pernambuco também é um grande lugar de pintores. Tem um cara como Zé Cláudio, que é um puta pintor, nunca foi... O Brasil não conhece Zé Cláudio, por exemplo. Sabe? Então, assim... Enfim, gente, estou falando demais. Por que eu estou falando aqui? Né? Tem mais imagem, Monarete? Vamos ver, porque aí depois a gente parte. Esse é o Ogum, ó. Ogum. Ele estava exibido isso aí na exposição lá do Paulo agora, que tinha o índio lá. Como é que é? Hã? Tava lá o Copenal. Não, Copenal não sei se é o nome dele. O Tenac, O Ogum, Senhor das Lutas do Sul Global. Isso é inspirado em um filme que eu amo. É um filme do Glauber Rocha. Se chama Der Leone Have Sete Cabeças. Cada letra é um idioma da colonização da África. Quando ele ganhou a Palma de Ouro, ele ganhou grana para fazer filme na Europa. Os europeus começaram a bancar ele. E o Glauber Rocha, maluco, em vez de ele aproveitar e fazer um filme meia boca para poder continuar fazendo filme, ele vai lá e faz uma obra-prima. Que é tudo o que ninguém quer. Só a gente que quer. Tudo que uma indústria não quer é um artista que faz obra-prima. Ele vai lá e faz esse trabalho. Ele faz trabalho, não, desculpa. Esse trabalho é inspirado. Faz esse filme maravilhoso. Pega a galera da Novela e Vague, pega um monte de artista brasileiro, vai lá para Angola, para Moçambique, filma a porra desse filme, um filme maravilhoso. E ele cria todos os arquétipos. Nele tem um arquétipo zumbi, cara. Que o zumbi é o Ogum. E esse zumbi, ele vem de branco, ele está lá com as milícias, que na época as guerras anticoloniais estavam rolando em Moçambique, em Angola, a galera toda da independência, né? Então ele vem com esse ritmo. Estava todo mundo em guerra naquele momento. Eram as guerras anticoloniais, no mundo todo, Era Argélia, Angola, todo mundo, norte da África. E aí ele bota esse Ogum lá no meio da guerrilha. Foi uma guerrilha angolana. E na verdade não era um país em si, eram países. Ele cria um país, porque ele está falando de vários outros países africanos. Ele está falando de era a época do pan-africanismo, que era um momento onde já se pensava numa África independente, marxista, comunista revolucionária. Quer dizer, voltando esse sonho novamente, agora, no meio lá, com o apoio da China e da Rússia. Quer dizer, não é a mesma coisa, claro, não tem nada a ver. Mas o que eu estou te falando é que esse filme me tocou muito. E eu falei, cara, eu quero esse Ogum do Sul Global, porra. E aí eu faço essa grande boca da terra, porque o Ogum é o senhor da metalurgia. E para ter metalurgia tem que ter mineração. Tem que ter cavar. Então o Ogum é esse cara. Ele é da impermeabilidade, da guerra, da metalurgia. É uma figura... O problema de Ogum é a impulsividade, né? Como filho de Ogum, eu já cheguei a fazer a bola para segurar minha onda, muito. Diziam que eu tinha Ogum descompensado.
Porque Ogum é essa coisa de justiceira, não é de justiça. Ele busca justiça, só que ele vai um pouco além. E aí ele essa é a tragédia de Ogum. Ogum é um ser trágico por isso. E aí ele acaba sendo um eremita, virando um pouco só, justamente porque ele acaba indo além, pesando demais na mão. Então eu coloco as 7 facões, aí dando uma coisa do Brasil, faço uma estrela, aqui esse fuzil com uma foice, com uma lança, formo uma estrela, que é essa estrela da esperança revolucionária, e no topo a águia imperialista, né? Símbolo imperialista, e que é um símbolo desde Roma, aí você passa pelos movimentos fascistas, né? E os Estados Unidos, né? Que é a base de tudo isso, cujo símbolo maior é a águia. Eu digo quando eu falo, o México. Não. O México é um grifo, é diferente. Tem uma serpente e ali é azteca. Eles usam aquilo ali porque a cidade Tenochtitlan, quando foi uma parada de 100 anos atrás, um xamã falou, quando vocês encontrarem esse grifo, vocês passam a cidade ali. Aconteceu, vira uma águia segurando uma serpente e ali foi feito Tenochtitlan. Mitológica. É outra coisa. Não tem nada a ver com... Não é a águia que vê tudo e que abarca tudo. O grande olho. Não é o olho demiúrgico. Esse aí também é um mergulho fundo no abismo, assim, no inconsciente. Assim. Tem uma série de trabalhos que eu me deixei ir por signos de ancestralidade, de pensamento, né? O trabalho anterior, ele é mais complexo do que só falar de Fernando Pessoa. Tem uma noção com o caos gnosticismo, que é essa noção gnóstica também, de que isso é uma grande prisão cósmica, e de que, como um grande experimento, tudo é parte de todo, nossas células são parte de todo, nosso DNA é misturado com tudo que existe nessa Terra. E eu quis criar um ser amazônico, um ser que viesse, que eu vejo a Amazônia sempre como um grande caldeirão. Eu fiz doutorado na Amazônia, né, mestrado também. Eu estudava com o pessoal da etologia, eu da psicologia, mas a gente recebia muita gente. Eles pesquisavam, eles faziam expedições nos finais de semana para pesquisar sobre atividade sexual de golfinhos, de um monte de coisa, que era boto na época e tal. E eu lembro deles sempre falarem, cara, toda vez que a gente faz expedição com a galera, a gente sempre traz uma espécie nova. E aquilo me chocava, porque assim, minha mãe também fez. Então todo mundo falava isso, cara, tem um monte de espécie de inseto, de sapo, de coisas que só existe naquela regiãozinha. Da Amazônia, não tem outra região da Amazônia. Por isso que toda vez que tem uma derrubada de uma parte, você está perdendo um monte de coisa, porque são muito. A Amazônia é muito densa, é muito fechada, e é um microcosmo poderosíssimo. E quando eu penso em Amazônia, eu penso nisso. Diferentemente do que quem viu o Charles falando da Maria, que nunca pisou na Amazônia. É engraçado isso, né? Ela não sabe o que é isso. Mas é mais ou menos isso, tá entendendo? Que é tipo, é uma serpente, a grande serpente, que parece que como Tiamat, que seria, sei lá, a serpente do caos. Essa obra é bronze. Surge. É bronze, isso é bronze. Eu gosto de bronze. Né? E quando eu fiz, eu vou falar na desembocadura, porque tem um lugar, o meu Exu é o Exu do Lodo. É o Exu que muita gente tem medo. Ele é bem bestializado, ele tem chifre, de pata e tal. O pessoal tem medo dele. E ele, na verdade, é uma entidade muito boa, porque ele carrega em si as dores do mundo. Ele cura, tira a tua sujeira, as tuas doenças, e ele leva para desaguar nas águas. Ele é um grande alquimista. Então, ele trabalha muito na linha entre a água doce e a água salgada. E esse Exu, ele não confia em pessoas, porque geralmente esse Exu, que o Exu não é um orixá, no caso, a gente usa o nome de Exu para falar de um espírito glorificado, de um espírito que já não é mais humano, ele já é outro grau. E ele geralmente é composto, suas legiões, por pessoas que foram traídas em vida, traídas por irmãos, por esposos, assassinados friamente, pessoas que já não confiam muito. Então ele é um ser muito ligado à natureza e às profundezas do mangue, né? As profundezas quitônicas, é um grande alquimista. E esse lugar, no Maranhão, para mim, é aquele lugar que tem em Alcântara, entre aquela praia que eu gosto pra caramba, que é uma entrada de rio com mar, onde às vezes você vê boto andando ali. O pessoal vai tomar cuidado, porque às vezes passa tubarão também. O tubarão entra. E ali tem muita visagem também. O pessoal fala que tem mulher tomando banho lá, às vezes você ouve criança andando. São os encantados que a gente chama. As entidades, pessoas que morreram, que andam por ali, vivendo o seu pós-vida ali naquele rio. E eu gostei muito. E assim, só que esse é um mito que também remonta ao mito amazônico, do boto, do chapeuzinho, né? Olha o chapeuzinho branco ali, para não mostrar o buraco do boto. Detesto.
E aí é um trabalho, porra, que eu fiz com muitas... E ali sou eu e minha filha, ó, minha gurizinha, Aqui. que hoje está com 10 anos. Nessa época, eu tomava banho com ela nesse rio. Tem até uma foto lá, uma vez. E aí ela estava comigo no rio. E aqui uma foto minha, tô lá com a barbinha ali, com a gatinha ali em cima. Gente, vocês entenderam que, assim, na verdade, a minha função aqui era só não atrapalhar ele, né? Porque muito conteúdo, muito o que dizer. O horário, a gente precisa seguir a programação. Eu vou abrir para alguma pergunta, caso alguém queira fazer uma pergunta. Vai, Manareto, você que é artista. E assim, uma última pergunta que você meio que respondeu ao longo das outras aí, meio foi salpicando a resposta. Mas quer circular nesses ambientes institucionais, etc., com essa pintura de trincheira, essa pintura de denúncia, mantendo intacta essa fricção que tem do seu trabalho. Assim. Eu acho que o mais importante da arte são as questões da arte. Então, a temática, aquilo que eu estou falando, por mais que eu considere importante para uma questão pessoal, isso não é importante. Assim, para o mundo da arte, vamos dizer assim. Né? Eu acho que para o artista é importante a sua linguagem. Desenvolver sua linguagem. Se o cara é louco pela luz, ele vai pintar luz. Tem um fotógrafo japonês que ele só faz isso. Puta, fotógrafo incrível. Luz. Se é uma questão formal, explícita, de pigmento, de massa, a arte tem uma coisa de paixão e obsessão também. Sim. Não é a minha. O meu lance sempre foi narrativas visuais. Por isso que essa coisa barroca que vocês veem, que é de um barroquismo latino-americano, típico latino-americano, típico de sul global também, não só latino-americano, mexicano. No México os caras entendem tudo isso, tem muita produção imagética, por causa do muralismo mexicano, que era uma produção imagética. Então eu acredito que o mais importante, e talvez esse trabalho circule, seja pelas questões formais da linguagem dele. É um trabalho de cultura expandida, é um trabalho que trabalha com relações entre o plano e o tridimensional. Ele tem uma relação com o vídeo, da relação com a pintura pode se expandir nisso. Uma relação também arquitetônica, como foi aquele anterior, se cria através da escultura. Quer dizer, existem questões, e isso eu aprendi inclusive com o Guna. Ele fala, cara, eu posso perguntar para você tudo sobre as temáticas da cidade. Isso é interessante como um valor de curiosidade biográfico do artista. A temática que ele fala. Mas, no final, o que interessa é a radicalidade formal. É aquilo que faz você, como artista, ser a sua linguagem, pô. E, cara, isso aí ninguém pode ensinar a ninguém. Como eu te falei, se meu lance é a porra daquela luz que está saindo ali, e se eu sou pintor, vai ser como o Iannelli, por exemplo, que buscava um azul. O Iannelli pegava um azul e ia mexer naquele azul até achar um azul de veladura em veladura. Você fazia... A Tomiotaki também fazia... Quer dizer, existem artistas que são nesse... O Manabu Mabe, quando fazia aqueles trabalhos de... Sabe? Então, existe para tudo. Para tudo que é visual, existe muito. Eu, especificamente, estou enquadrado dentro de um caminho que é facilmente dialogável com outras linguagens. Com quadrinho, com cinema, com cultura visual, como você falou, com imagens, né? É imagético, remonta a muita coisa. Outros artistas são mais silenciosos. E o trabalho é mais de dentro, é mais obsessivo. Pega um Rothko, por exemplo. É um trabalho que ele cria uma composição cromática que parece ter uma tensão vibratória ali. Se tu botar um binaural lá, pode ser que tu entre num transe naquela parada. Então, tá entendendo o que eu tô falando? Encontrar sua própria linguagem e ir no fundo com ela. O que faz o trabalho ser respeitado não é o que eu falei. Tipo, meu assunto, esqueça. É o todo, é a forma como ele é resolvido. Isso é que é interessante. Eu vi esse trabalho sendo produzido. Eu estive no seu ateliê, vocês estavam lá com esse painel dessa cobra. E eu criei esses negócios que depois viram uma porra de uma caixa daqui para lá, num galpão que tá lá pagando a conta, entendeu? E tem outras caixões. Quer dizer, eu vou criando meus próprios problemas. Tá entendendo? Meus próprios elefantes depois, que depois tem que me virar disso aí. Né? E esse elefante aqui não é pequeno, hein? Não, pô, isso é enorme, pô. Vamos terminar de ver as imagens aqui. Do Jaguar Marques. É a última? Com vídeo, né? Muito bem. Pode, claro. Vou abrir aqui, já tem inscritos aqui para pergunta. Eu desejo saber como que você articula essa relação dos trabalhos comissionados, como que é esse diálogo com projetos desse tipo de realização, onde já tem um interesse
acho que de temáticas, enfim, como que acontece essa dinâmica? Olha, aconteceu poucas vezes assim, de produzir para exposições específicas, né? Quando me convidam para exposição. Nunca existe, não existe nenhum direcionamento. Direcionamento geralmente é, por exemplo, sei lá, eu fiz uma exposição na Holanda que chamava Brasil Soft Power, uma parada dessas, tipo de governo. E aí eu tinha que tratar, na verdade, do que eu já tratava. Então, geralmente, eles querem justamente o que eu sou quando eu estou no rolê. E exposição de pintura, foda-se, não me interessa a temática. O cara quer trazer um pensamento de pintura que é meu. Ele te chama por isso. Por isso. Existe de tudo, depende do curador. Mas no exterior existe uma curiosidade, existiu na época do Lula, lá, antes do derrubar a Dilma, então existia um interesse muito grande pelo Brasil. O Brasil estava na moda. Então todo mundo queria saber do Brasil. Tinha um interesse pela forma, mas tinha um bafafá de querer saber as narrativas do Brasil também, porque era uma questão de propaganda. Então a gente rodava aí com muita exposição, que era exposição de arte brasileira, não sei o quê, e aí o cara não estava nem aí. Agora que acabou isso, que o mundo já está em tensão, que já viveu todo esse processo, o mundo mudou, a questão, novamente, o interesse é pela pintura. É pela questão do que eu estou fazendo. Existe um interesse político, mas não é a mesma coisa, por exemplo, você tem uma geração de artistas identitários, por exemplo, a arte negra e tal, não sei o quê. Beleza, essa galera vai por causa disso. No meu caso, vai pela pintura. Entendi. Entendeu? Tem uma outra, vai pelo trabalho em si. Uma outra pergunta ali. Aqui, vou fazer uma pergunta paroquial. Você conhece o pintor Frei Nazareno Confalone? Frei Nazareno, o quê? Não, eu já vou dizer que não. Pesquisa. Frei Nazareno, o quê? Confalone. Confalone, daqui de Goiás? Ele, na verdade, um italiano. É um pintor que mistura religiosidade, educação e arte. Ele está vivo ainda? Não, desculpa. Não. Foi um dos precursores do modernismo aqui. Nos anos 70 que ele faleceu, mas a produção cultural dele em Goiás é fantástica e está expressa, inclusive, na criação dos cursos de artes que tem hoje, tanto na PUC quanto na UFG. Então fica a sugestão. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: o que é mais relevante para você, a espiritualidade ou a política? Com relação à política partidária, ela não tem valor nenhum. Eu tive uma formação política, ideológica, durante muito tempo da minha vida. Hoje tenho 44 anos. E eu acredito na revolução, eu acredito na liberdade dos povos, acredito em tudo isso. Eu sou um cara utópico, de certa maneira, assim, tenho uma visão utópica. Mas nada, quando se fala de espiritualidade, a gente está falando de um viver no mundo. E viver no mundo também, não só no após o mundo, também remete a certos compromissos éticos e morais, compromissos pessoais de atuação nesse mundo. O que, para mim, gera também um cruzamento com a política. Se eu não concordo com injustiças, eu não vou concordar com uma sociedade desigual. Eu não posso ser feliz em uma sociedade, genuinamente feliz, em uma sociedade onde o meu vizinho tem, sei lá, perdeu a casa, está morando na rua. Quer dizer, está entendendo isso aí que eu estou falando? Então, assim, ela não é dissociada nesse nível, no nível filosófico e no nível existencial, não. Então, eu diria que a espiritualidade, porque a espiritualidade ela vai me levar para esse caminho. Ela vai me levar para o caminho e eu não diria indignação, mas no caminho de não dormir, não entender aquilo como natural. Eu vivo na Barra Funda. Cadê o meu amigo que estava morando na Barra Funda aí? Barra Funda a gente vê o tempo inteiro gente catando lixo, a gente vê o tempo inteiro pessoas dormindo por causa da droga, por causa do desemprego. Eu vi durante a pandemia a gente passando fome porque os restaurantes estavam fechados, não tinha comida para buscar no lixo. Então a gente tinha que dar comida. As pessoas batiam na porta com fome, criança. Então, assim, não pode se naturalizar isso, entendeu? Então, isso é espiritual. Tá? Não dá. Você não vive isolado do mundo. Ninguém vive isolado do mundo aqui. Quem vive isolado do mundo está fugindo de alguma coisa. Então, acho que a espiritualidade em primeiro lugar. Uma última pergunta aqui. Você vai fazer uma última pergunta, tá? Ela... Boa tarde. Eu vejo a sua pintura como uma coisa assim, extremamente essencial. Assim, como um pãozinho de sal, como
como assim, o cuscuz, sabe, o alimento, né? Ah. Mas aí me veio uma questão. Por exemplo, eu que pretensamente seja uma candidata a artista, né, nessa encarnação da minha. Eu, por exemplo, eu gosto de pintura, mas eu jamais consigo me ver uma pintura como a sua, por exemplo, né? Olha para mim, né? A tiazinha aqui. Então, a minha pintura é a pintura fofa, né? Seria aspas fofa. Ela é ótima. Aí, como você vê essa questão da pintura fofa nos dias de hoje? Né? O seu lugar, a sua validade. E porque é uma coisa que eu só saberia fazer a pintura fofa, entendeu? Entre aspas. É honesto. Ser honesto vale. É muito diferente você gostar de pintar natureza morta, de pintar... Ah, pô, tem artistas que gostam de pintar, são naturalistas, nem são artistas, e se consideram artistas depois, sei lá. Gostam de, sabe, pintar o que está observando na natureza. Não há problema nenhum. Como eu te falei, tem artistas que são loucos por pôr. E o cara fica pegando, pesquisando o pigmento tal, para misturar naquilo ali, para ter a luz tal, o tecido tal, para poder buscar aquilo ali. Quer dizer, cada um tem que agir com a sua própria verdade. Tem gente que trabalha desse tempo. Tem um cara como o Serveni, ele chegou para mim, cara, eu não tenho coragem de pintar uma coisa maior. Ele falava a palavra coragem. Eu falei, coragem o quê? Para mim, coragem no caso de preguiça, né? Porque eu também não tenho mais preguiça. Eu não tenho mais, cara, tem uns trabalhos assim que eu olho assim, puta que pariu, eu vou ter que ficar em pé para pintar isso aqui. Cara, quando eu era jovem eu ficava, eu tinha um tesão, porque eu tinha saído de uma prisão, que era tipo dar aula em 3 campos diferentes, não ter espaço, ganhar uma miséria, vivendo num apartamento alugado, mulher desempregada, do nada eu vou viver de arte. Para mim, eu estava vivendo vida de playboy. Eu falei, nossa, agora eu vou fazer o que quiser. Eu falei, só tomei decisão errada. Que graças, sabe assim, que eu tomei todas as decisões erradas, porque eram as decisões perfeitas, porque eu fiz tudo que eu quis, e deu tudo certo. Mas o que eu te falo é que não existe isso. O fato de você ver um trabalho meu e achar, porra, o Thiago tá tocando fogo no mundo, não é isso, não, cara. Eu quero tocar fogo no mundo, assim. Meu trabalho é brutal, grande, assim, porque eu quero. Mas a tua verdade pode ser desse tamaninho aqui. O Serveni cria mundos desse tamanho. Agora ele fez umas coisas maiores, porque eu acho que ele está com mais tempo, sei lá que porra. Mas ele estava fazendo, você sempre foi pequeno. Para vender mais caro também. Também, pode ser. Pô, você pega o Morandi, cara, que é um cara que eu acho que era meio retardado, mas que todo mundo em São Paulo ama. Não, ele era mesmo, porque ele era criado por 2 irmãs. Ele, na Segunda Guerra Mundial, foi subir numa montanha para pintar a natureza morta. Pinturinha desse tamaninho. Hoje o mundo ama Morandi. Eu acho legal o Morandi, gosto da fatura do Morandi. Mas, sabe, é o caminho do cara, entendeu? Então é isso, não tenha vergonha da sua pintura fofa. Porque se você ama o que você faz, esse é o teu caminho. Ó, Beatriz Milhares, vou só dar um exemplo aí. Beatriz, tem gente que, Beatriz, cara, é o seguinte, ó, tô nem aí porque que a Beatriz Milhares pinta, se é flor, não. Eu quero ver a fatura. Eu já vi fatura da Beatriz Milhares. Também. E a fatura é muito boa. É verdade. Tá? Fita pra caralho, eu sei, eu não sou muito fã de fita. Eu uso fita, mas não é tão... Mas a quantidade de camada que ela usa, o risco, a inteligência cromática que ela tem, quer dizer... Aí as pessoas vão se ater na temática do trabalho. Quero ou não, a figura, o signo não é um tema. Mas as composições são interessantes, as cores são legais, quer dizer... Eu tento julgar não, quando eu vejo um trabalho que me interessa, eu procuro ver a questão formal, não o tema. Sim. Agora, porra, se eu ver um cara que está idolatrando Hitler, ou sei lá, o fascista, eu já acho meio zoado, entendeu? Aí já entra o meu valor moral, mas isso não inviabiliza a obra do cara, de certa maneira. Tá? Entende? Maravilha. Mas assim, só com o seu enunciado a gente já ficou interessado. Eu já fiquei curioso para ver sua pintura fofa. Gente, muito obrigado. Assim, esse foi acho que uma das falas mais interessantes que a gente teve aqui. Espero que o Thiago volte a Goiânia em breve. Assim, a gente vai tentar estabelecer relações dele e que ele faça muitas amizades para retornar em breve. Thiago Martins de Mello. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Em nome da Fargo, a gente te agradece muito. Valeu, obrigado. Tranquilo, a gente entrega para o rapaz.